Boa noite! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o manejo da hiperglicemia hospitalar. Aí, todo paciente admitido em ambiente hospitalar merece um exame de glicemia admissional. A definição de hiperglicemia hospitalar é quando os níveis de glicose estão acima de 140. Todo paciente, então, diabético, sabidamente diabético, ou que apresente níveis de glicose acima de 140, nós vamos solicitar o exame da hemoglobina glicada. A hiperglicemia hospitalar, ela pode decorrer de 3 situações clínicas. Ou o paciente, ele é sabidamente diabético à admissão, ou ele desconhece o diagnóstico de diabetes mellitus, ou ele pode ser decorrente da hiperglicemia do estresse. A hiperglicemia do estresse é a elevação dos níveis de glicose secundária a doenças agudas. É um fenômeno muito frequente em pacientes internados. Os fatores que contribuem para o aumento da glicemia nesses pacientes incluem a liberação dos hormônios contrarreguladores, como cortisol, adrenalina, GH, o uso de medicações hiperglicemiantes durante a internação, como os glicocorticoides, drogas vasoativas, e também a liberação de citocinas inflamatórias, por exemplo, em pacientes que internam por sepse ou por algum trauma cirúrgico. Todos esses fatores, eles diminuem a liberação da insulina e também diminuem a captação periférica da glicose. Isso vai resultar num estado de hiperglicemia nesses pacientes. O mau controle glicêmico em ambiente hospitalar, ele está associado a uma maior morbimortalidade, a um aumento da duração da internação, complicações cardiovasculares e trombóticas, o paciente fica mais suscetível a quadros infecciosos, além de diminuir a cicatrização de feridas. De forma prática, então como eu devo prescrever os destros do meu paciente? Depende de como ele vai se alimentar. Pacientes que recebem dieta por via oral, os destros devem ser realizados antes e 2 horas após as refeições. Já nos pacientes em dieta enteral ou parenteral, os destros devem ser prescritos a cada 6 horas. Antigamente, as metas glicêmicas no paciente internado, elas eram mais rígidas. Porém, os estudos mostraram que o controle glicêmico mais rígido em ambiente hospitalar estava associado ao aumento das taxas de hipoglicemia e aumento de mortalidade. Portanto, atualmente, a ADA recomenda um alvo glicêmico em jejum ou pré-prandial entre 110 e 140. E a 2 horas após as refeições, menor do que 180. A terapia farmacológica padrão ouro para o controle da hiperglicemia em ambiente hospitalar é a insulina. Os antidiabéticos orais, eles carecem de dados de segurança, além de apresentarem potenciais efeitos adversos e, portanto, eles não são indicados como tratamento coadjuvante em ambiente hospitalar. Uma prática muito difundida nos hospitais é o uso das tabelas de insulina regular de acordo com o destro. Essa abordagem induz uma variabilidade glicêmica muito grande nos pacientes, pois eles ficam longos períodos em hiperglicemia quando são aplicadas doses excessivas de insulina regular para correção e, consequentemente, aumentam os episódios de hipoglicemia. Portanto, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela contraindica o uso das chamadas tabelas de correção. Uma vez que os destros estão prescritos de forma correta e nós já estabelecemos as metas glicêmicas, o próximo passo é fazer o cálculo da dose de insulina do nosso paciente. O cálculo da dose total diária de insulina pode ser feito de 2 maneiras. Ou quando o paciente tem um controle ambulatorial satisfatório em uso de insulina, a gente pode manter a mesma dose em ambiente hospitalar. Ou a gente vai fazer um cálculo com base no peso corpóreo e a dose também vai depender do perfil do nosso paciente. Então, pacientes idosos com doença renal crônica, diabéticos tipo 1, magros, a gente vai fazer um cálculo de 0,2 a 0,4 unidade por quilo de peso. Já em pacientes obesos com resistência insulínica, diabéticos tipo 2, em uso de corticoterapia, a dose inicial pode ser um pouco maior, de 0,5 unidades por quilo de peso. Então, de uma maneira geral,
De acordo com o perfil do nosso paciente, as doses iniciais serão entre 0,2 a 0,5 unidades por quilo de peso. Após realizarmos o cálculo da dose total diária de insulina, 50% dele vai ser destinado à insulina basal e 50% desse cálculo vai ser destinado à insulina prandial, que vai ser dividida entre as 3 principais refeições: café, almoço e jantar. No nosso hospital, a insulina basal é representada pela NPH, que deve ser aplicada de 2 a 3 vezes ao dia. A insulina prandial é representada pela insulina regular, que deve ser aplicada 30 minutos antes das refeições. Para finalizar, então vamos resumir os principais passos. 1. Todo paciente internado solicite um exame de glicemia admissional. 2. Caso ele seja diabético prévio ou apresente uma glicemia acima de 140, solicite hemoglobina glicada. 3. Suspenda os antidiabéticos orais se eles estiverem em uso. 4. Prescreva de forma correta os destros de acordo com a alimentação do seu paciente. Se for oral, antes e 2 horas após as refeições, parenteral ou enteral, a cada 6 horas. 5. Estabeleça as metas glicêmicas. Em jejum e pré-prandial, entre 110 e 140. 2 horas após as refeições, menor do que 180. 6. Faça o cálculo da dose total diária de insulina, de forma geral, entre 0,2 a 0,5 unidades por quilo dia, de acordo com o perfil do seu paciente. E 7. Divida a dose calculada em aproximadamente 50% de insulina basal e 50% em insulina regular. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!